Olá, Brasil! Como está? This is Lenny Hart. Eu não falo português, but I wanted to say obrigado to you all. Eu amo o Brasil! ゾロが負けた。ローブをやり返します。もう一回。I want to title shot. Ladies and gentlemen, Shinya Aoki. He's gone. It's over. Tetsu Oku. Oh, and he ate another. In the red corner, from Brazil, Bruno Machine Masami! Olá amigos da Gazeta Esportiva.net, aqui é Bruno Massami e nós estamos de volta. O nosso podcast agora tem identidade. O nosso programa recebeu o nome de Red Corner, então eu espero que vocês se acostumem com essa novidade, porque na verdade é uma novidade um pouco, vamos dizer assim. Além do nosso tradicional bate-papo com as análises dos eventos, né, que passaram ou que vai acontecer aí nesse sábado, né, porque a gravação está sendo feita no sábado de manhã aí no Brasil e nós temos grandes coisas acontecendo, né? Eu queria começar aqui falando sobre o KSW 22, evento que acontece neste sábado também, um pouco antes aí do UFC 158, que a gente vai analisar também. O KSW ele acontece na Polônia, na cidade de Varsóvia. Varsóvia que é a capital polonesa. Este evento, né, conhecido por seu trabalho de produção fantástico, impressionante, está trazendo aí uma disputa de cinturão do campeão do evento, que é o polonês Jan Blachowicz, enfrentando aí o croata Goran Helic. O Goran, ele já foi ex-lutador do UFC, infelizmente ele teve uma grave lesão aí que deixou praticamente um ano fora, né, das competições, mas ele tá voltando com força total, querendo recuperar o tempo perdido aí, e a parada ficou tensa para o campeão, né? Vamos ver se o Jan Blachowicz vai conseguir aí segurar o ímpeto do Goran, e esse combate é um dos mais esperados dessa edição. Além disso, nós teremos o outro polonês, né, a lenda do esporte lá do país, lá na Polônia, que é o Paweł Nastula. O Paweł Nastula que vai enfrentar um americano, o Kevin Asplund, na sua volta do MMA. Ele que estava um pouco afastado até do esporte, mas conseguiu entrar em acordo com o KSW, está fazendo o seu retorno e com certeza também será um grande combate, né? Nós teremos outros bons combates também no evento, e o site MMAtube também, como eu mesmo, estarei fazendo a cobertura desse sábado através do Twitter, né? Então se vocês estiverem interessados aí em acompanhar tudo que está acontecendo nesse evento desse sábado, fiquem ligados aí no nosso Twitter, né, que é o @BRMassami com 2 S. Mas falando do nosso programa em si, eu pensei o seguinte, eu falei, gente, agora nós temos que dar uma cara nova para o nosso programa e trazer coisas legais e novas. Então, eu quero convidar você, se você quiser participar do nosso programa, entre em contato com a gente. Nós temos um e-mail que é planetaoctógono@gmail.com, né? E você pode mandar suas mensagens lá se você estiver interessado em participar do nosso programa. Será uma honra também trazer aí a opinião e até uma análise do fã, por que não, né? Que é uma visão diferente do que nós estamos acostumados, né? Além disso, nós vamos comentar sobre vários assuntos do nosso programa e nós trouxemos 4 convidados especiais. Eu quero agradecer a todos eles, claro, mas nós temos aí o Daniel Rufo, o carioca Daniel Rufo, que começou, né, o nosso programa, topou o desafio aí de ser o primeiro, né, a fazer essa participação do nosso novo programa do Red Corner, e
ele vai analisar aí junto com a gente o UFC Japão. O UFC Japão que aconteceu aí 2 semanas atrás e que foi um UFC inesquecível, principalmente pela luta principal e que primeiro round do nosso querido ídolo Wanderlei Silva. Então o Daniel Rufo aí com maestria analisou tudo o que aconteceu no UFC Japão. Ele também deu os pitacos dele da luta principal, né, do UFC 158, e você poderá ver ou escutar também essa análise aí feita pelo Daniel. Mas assim, além disso, nós não vamos falar apenas de MMA, né? Pela primeira vez o programa The Red Corner está trazendo aí o lutador Mário Davi, e ele que topou o desafio, né? Ele que é lutador, ele não tem, ele não é jornalista, não é analista de lutas, e ele topou o desafio e aceitou o nosso convite e analisou aí o K1, né, as finais do K1 World GP que aconteceu já nesse sábado, né? No momento da gravação o evento já estava acontecendo, e também do Glory, o Glory 5, Glory 5 que acontece em Londres, no Excel London Arena na semana que vem, que é no dia 23 de março, com um combate explosivo dos holandeses Tyron Spong e também do Remy Bonjaski. E para finalizar, nós não podíamos deixar de fazer aquela nossa pré-análise do UFC 158, esse grande UFC 158 que está todo mundo esperando, com esse combate também que é uma coisa de louco, que é o Nick Diaz enfrentando o Georges St-Pierre. E para isso nós trouxemos o empresário, né, e manager de atletas Stefano Sartori, que estará junto com a gente analisando aí o que pode vir a acontecer nesse combate. E uma estreia aqui no nosso programa, a gente convidou, eu quero agradecer aqui, fazer uma menção especial a Luana Antunes. A Luana Antunes, que é do Jornal da Manhã e também do portal, né, de notícias de MMA Sul Tatame. Ela topou o desafio, né, com muita coragem, representando aí as meninas, e analisou também, participou do nosso programa aí, até com bastante coragem e bastante personalidade. Então é isso, gente. Então vamos começar nosso programa com o UFC Japão, tá certo? Então a gente vai para um rápido intervalo e aí a gente já volta dando início ao UFC Japão. Tetsu Oku. Just yelled out. Oh, and he needs another right hand. But what a comeback out of the blue from the Japanese fighter. The new lightweight champion of ONE FC. イボーブのゾロが負けた。そのイボーブをやり返します。もう一回タイトルショット。I want to タイトルショット。 Ladies and gentlemen, Shinya Aoki. Shinya Tomigan Judo Aoki. Então, galera, para essa primeira parte do nosso programa, Red Corner, nós trouxemos aqui o nosso grande parceiro, já participou de outras edições do nosso podcast, e agora falando um pouco sobre o UFC Japão. A gente teve alguns problemas aí, eu quero pedir desculpa para todo mundo. A gente teve alguns problemas para gravar, o pessoal, negócio de agenda, horário, né? É uma loucura, né? Todo mundo tem o seu horário, mas graças a Deus a gente conseguiu aí um grande amigo nosso, ele que representa o site One Round, que também tem um programa de rádio. Depois a gente vai falar um
pouco mais acerca sobre isso. É o carioca, né, Daniel Rufo. Daniel, muito obrigado, cara, a sua presença aqui é mais do que aberta aqui no nosso programa. E você acho que é o primeiro participante aí do nosso podcast aí do Red Corner, falando um pouco sobre o UFC Japão que aconteceu aí em Saitama, que a gente teve lá, e também dar os seus pitacos rapidinho aí também, porque não, do UFC 158 que acontece nesse sábado. Cara, o espaço é seu aí, muito prazer de novo, cara, porra, e muito obrigado, cara, pela sua presença. Salve, salve, Masami, muito obrigado aí pelo espaço, é uma honra fazer parte aí desse primeiro passo do Red Corner. A gente acompanhou o UFC no Japão, daqui do Brasil, né, e a gente pôde ver que, apesar das lutas terem sido majoritariamente por decisão no evento, o nível técnico não deixou a desejar, na minha opinião. Então, apesar disso, a gente teve aí bons combates, tá? No card preliminar, eu gostei muito do combate onde o nosso Cristiano Marcelo foi derrotado, né, pelo Kazuki Tokudomi. O Tokudomi mostrou uma coragem muito grande de ir pro solo com o Cristiano Marcelo, que é um faixa preta aí, se não me engano, 4º grau, né, de jiu-jitsu. E foi um combate que, apesar de ter sido um pouco parado, o Cristiano Marcelo tentando fazer um overhand ali, jogar um pombo sem asa para atingir o Tokudomi, mas o Tokudomi teve a coragem de entrar pro jogo de solo e conseguir a vitória por decisão. Já o nosso Marcelo Guimarães, como você mesmo tinha adiantado antes do evento, né, Masami, ele teve que se arrebentar na sauna, não foi isso? Exatamente, né? E eu senti que ele estava um pouco desligado, um pouco lento. Talvez essa perda de peso aí repentina de um dia para o outro tenha atrapalhado. Já no card principal, eu destacaria, além da luta principal, que dispensa grandes comentários, que a luta fala por si só, eu destacaria o domínio do Dong Hyun Kim sobre o Serra Bahadurzada. O Bahadurzada, na minha opinião, deve trabalhar um pouco mais o jogo de solo, porque ele tem um bom jogo em pé, já provou isso em outras ocasiões, mas o jogo de solo dele achei muito feijão com arroz, e o Dong Hyun Kim usou isso a favor dele. E a decepção da noite, com certeza, foi a derrota do Hector Lombard pro Okami. O Hector Lombard, que veio pro UFC com quilate de contender, né? Todo mundo apostou muito na agressividade dele e ainda não mostrou essa agressividade da forma esperada no UFC. O Okami dominou ele nos 2 últimos rounds, se eu não me engano. Foram nos 2 últimos rounds e o Hector Lombard acabou sendo derrotado e perdeu posição até no ranking do UFC. A luta do Vanderlei Silva com o Brian Stann foi um show, né, cara? Assim, na minha opinião, foi um dos maiores primeiros rounds da história, né? Que eu me lembre, foi o round com o maior número de knockdowns que eu já vi. E se não me engano, acho que foram 5, né? Não tenho certeza. Acho que 3 para um e 2 para outro, não é uma coisa assim. Eu contei 4, mas teve um lance ali que o pessoal falou que foi knockdown, que o Vander foi pra grade, mas ficou em pé, não sei. Mas foi... talvez acho que a grade segurou pra ele não cair, né? Verdade, exatamente. Vamos dizer assim, né? Não, mas... E foi uma luta pra marcar 2 pontos. Primeiro, o espírito do Pride, né, no UFC. Um evento no Japão, no Saitama Super Arena. Foi bem bacana de recordar isso. E segundo, pra mostrar que o Vanderlei Silva não tá morto, né? Lutou na categoria de 93 quilos. Se mostrou muito mais confortável, muito mais explosivo, com muito mais força. Eu acho que ele não tá morto, não. Pode pensar em aposentadoria? Pode, chega a hora para todo mundo. Mas foi muito diferente do que a gente viu, por exemplo, contra o Chris Lieben, né? Que ele foi nocauteado de forma ali até boba, né? Pois é, né? Eu queria também te perguntar uma outra coisa. Não, nem falando tanto do combate do Vanderlei, até puxando um pouco mais para os outros combates dos outros brasileiros, o Cristiano Marcelo disse aí recentemente que achou que venceu a luta. Você concorda com isso, cara? Não, de forma alguma. Ele teve uma boa... o desempenho dele em pé não foi tão ruim,
né? Não foi, tipo assim, não posso dizer que foi um mau desempenho, mas acho que ele pecou em alguns pontos. Teve um momento da luta que ele buscava muito o famoso pombo sem asa e isso dava brecha pro Tokudomi botar pro chão. E no chão, o Cristiano Marcelo, apesar de ter tentado um leg lock ali, né, durante o combate, não foi agressivo como se espera, né, de um cara casca grossa do jiu-jitsu como ele. Acho que foi uma luta até um certo domínio, assim, bem claro do Tokudomi, entendeu? Claro. Outro ponto também que a gente podia estar citando aí, né, como a gente falou você disse até antes, com relação ao Marcelo Guimarães, cara, que lógico, o Marcelo teve seus problemas, mas um ponto que eu acho interessante a gente falar é que o Marcelo, ele poderia fazer como muitos outros lutadores que não vou lutar, né, eu tô lesionado, tô com problema, não vou lutar porque e não, muito pelo contrário, ele encarou toda essa dificuldade, vamos dizer assim, que ele teve. Se eu me engano, ele teve 2 semanas que ele praticamente não treinou, né? Ele só estava tratando, e talvez isso até custou caro para ele na luta contra o coreano, né? Então, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, com essa onda de demissão do UFC e esse nível um pouco mais acima de exigência do próprio Ultimate em cima dos atletas, cara, você acredita que ele tem algum risco de ser, no caso, ser demitido? Não, eu acho que ainda não. Primeiro porque ele se mostrou propenso a ir pro combate independente da situação. Na minha opinião, apesar do desempenho, isso conta. Segundo que a gente sabe, né, cara? O cara teve que fazer uma viagem longa, teve que enfrentar uma série de problemas e tal, e tentou lutar, foi pro pau. Tanto foi pro pau que foi nocauteado, né? Levou aquela joelhada e acabou perdendo a luta. Eu acho que isso prejudica muito menos o atleta do que ele fala assim, pô, é muito longe, já tô passando por problemas, já vou ter que cortar muito peso, então é melhor não lutar e tal. Eu acho que isso queima muito mais o filme do cara, entendeu? Não, com certeza. E eu queria também citar também a atuação do Rani Yahya, que acabou aí pelo menos vencendo 2 rounds, né, vamos dizer assim, em cima aí do Mizuto Hirota, né? Como é que você viu a atuação do Rani, né? E de repente todos esses problemas também prejudicou a performance dele ali no final, que visivelmente ele estava cansado contra o japonês? Eu acho o seguinte, Masami, o Rani Yahya é um lutador que tem um jogo de solo muito bom. Acho muito interessante o jogo dele, e eu vi que ele tentou ali colocar, né, o jogo dele, impor o jogo dele durante o combate, buscou ali quedas, né, até de forma explosiva e tal, e isso acabou desgastando muito ele durante o combate. Eu acho que ele tem um potencial muito, muito grande na categoria. O desempenho que ele vem tendo não é ruim, tá? Apesar de ele não ter grande destaque aqui no Brasil, é um cara que não tem muitos furos no jogo, na minha opinião. Pode melhorar um pouco a parte em pé, óbvio, porque ele é do jiu-jitsu, né? Ele é da luta agarrada, mas não é um cara que tem um nível que a gente possa falar assim, não, esse cara não tem condições de lutar pelo cinturão um dia. Tem condições, pode melhorar, óbvio, né? Mas esse terceiro round aí que ele se desgastou, talvez, né, possa melhorar ainda mais pro próximo combate, pelo próprio gás que ele perdeu aí. O adversário dele, o Hirota, também estava muito cansado no terceiro round, né? Então, sei lá, no final das contas ficou elas por elas ali, e o Hirota tentou o triângulo, mas o Yahya se desvencilhou e conseguiu vencer a luta com os 2 primeiros rounds no bolso, né? Com certeza, né? E é bom pra ele também, fazendo aí, conquistando mais essa vitória no UFC, e isso com certeza
Ultimate está considerando também, né? Agora vamos falar rapidinho de uma das lutas que eu acho que foram mais importantes nesse evento, porque ela indiretamente definiu até, vamos dizer assim, o adversário do Júnior Cigano, que vai lutar aí no UFC 160, que foi o neozelandês Mark Hunt. Ele que conseguiu aí, depois de uma luta, vamos dizer assim, de baixo nível técnico, mas sem deixar a ação de lado, né? E um nocaute impressionante também, né? O Mark conseguiu aí nocautear o gigante Stefan Struve, até silenciando aí muita gente que achava que o Struve poderia de repente usar todo o seu talento ao seu favor. E eu queria te perguntar, cara, como é que você viu essa vitória do Mark Hunt, esse nocaute, que foi um baita do nocaute, a potência do nocaute foi tão grande que quebrou, se eu me engano, acho que a mandíbula do Stefan, né? Ele teve que ser levado imediatamente ao hospital depois da luta. E aí, e como você vê também, já vamos dar uma pitadinha rapidinho, falando aí desse combate que foi anunciado aí nessa semana contra o Júnior Cigano, que parecia que o Mark não queria, aí ele falou o contrário, que ele não recusou luta, e depois o UFC acabou que confirmando aí esse combate com o Cigano no próximo UFC 160, que vai acontecer no dia 25 de maio em Las Vegas. Massami, lá no Japão, o Mark Hunt foi muito capaz, foi muito feliz no soco que ele deu. A luta não foi boa, como você disse, o nível técnico não foi legal. Foi um freak show, né? O Stefan Struve, que tem o jiu-jitsu afiado, né? Não mostrou isso no combate, né? Deu vários moles ali, com posições em que ele já teve mais agressividade em outras oportunidades. E o Mark Hunt fez isso valer, e com o jogo em pé fez aquele nocaute lindo, né? O Struve em pé, ele precisa usar mais a distância, ele é muito alto, é muito alto e chuta pouco. No caso do Mark Hunt, que é um cara que é do K1, veio do K1, né? Um cara que luta muito mais em pé do que no chão, ele poderia usar mais as pernas para chutar, né? Tudo bem que a perna grande é fácil de pegar para derrubar, isso é verdade, mas o Stefan Struve pode usar mais a perna dele para chutar. É um cara muito grande, tem envergadura muito boa, poderia ter usado isso no combate. Agora, pro Mark Hunt, né, disse que não negou luta e tudo mais. Eu até entendo, primeiro, porque não é qualquer um que vai enfrentar, né? O Júnior Cigano tem a mão pesada, apesar do show que o Caim Velasquez deu no combate pelo cinturão contra o nosso brasileiro, ele tem uma boa defesa de queda, é um cara que tem um jogo bem afiado, bem técnico, e tudo indica que o Cigano vai ganhar. Provavelmente o Mark Hunt fez o que o Zé Aldo fez com o Anthony Pettis. A princípio ele não aceitou a luta, mas era só uma questão de negociar e fazer ela acontecer. O Mark Hunt com certeza está colhendo os frutos de enfrentar um possível desafiante aí no futuro, que já foi campeão, que é o Júnior Cigano, e é uma luta que com certeza vai chamar a nossa atenção, porque são duas mãos muito pesadas, né? Eu acho que o Cigano vai tentar botar para baixo, espero que ele mostre a sua faixa preta de jiu-jitsu, que ele ainda não mostrou, mas acho que o Cigano não vai ter grande dificuldade para vencer essa luta pelo aspecto técnico mesmo. Se vier um pombo sem asa do Mark Hunt, aí o bicho pega, porque a mão do cara é uma marreta, né? Pois é, não só a mão, mas também o queixo também, né? Também, bem observado. Então assim, mas para finalizar o UFC Japão, só queria comentar um pouco sobre o futuro do Wanderlei Silva, né? Como você mesmo falou, Wanderlei Silva, entre aspas aí, né, que muita gente disse, o cara já desculpa, até eu queria pedir desculpa, gente, porque a gente fez esse podcast aqui, essa gravação, e aí a minha voz não tá 100%, tá, gente? Então relevem, por favor. Mas assim, voltando à conversa, como é que você vê o Wanderlei Silva, vamos dizer assim, renovado, mostrando ainda que tem bastante tem bastante lenha para queimar, mas não sei se essa seria a definição certa, e eu é um pouco difícil falar acerca, mas assim, aparentemente parece que o Wanderlei vai
pelo visto mudou mesmo de categoria. Ele que estava no peso médio, ele agora volta de novo para a categoria meio pesado, ou talvez isso mude de novo, né? É uma incógnita, mas assim, como é que você vê esse futuro aí do Wanderlei Silva depois dessa grande vitória sobre o Brian Stann, que não é qualquer um, é um dos lutadores tops aí da categoria do peso médio do UFC, ex-campeão do WC também. E se você, vamos dizer assim, você chutaria um possível adversário, um futuro adversário pro Wanderlei? Ô Massami, eu acho o seguinte, o Vanger, ele já não tá mais no status de lutar pelo cinturão. Na minha opinião, ele tá mais ou menos na mesma lógica que o Minotauro tá. Aliás, essa geração do Pride está começando a acabar, né? Tá começando a atingir um certo nível de idade e um nível de competitividade baixo em relação ao cinturão. As exceções que eu faço são o Don Henderson e o Vitor Belfort e o Anderson Silva, mas o Anderson Silva não é tão Pride assim, entendeu? Mas é da mesma geração, um pouquinho depois, né? O Vandy, cara, já tá nessa época, então o negócio dele é dar show. Foi o que ele fez contra o Rich Franklin, aquele knockdown ali no segundo round foi bacanérrimo, foi muito legal. E tá arrumando aí as 50 lutas, tem 49 lutas, se não me engano, 49 ou 48. E tá próximo a chegar a 50ª luta. E na minha opinião vai fazer mais que isso, tá? Ele tem que pensar em se sentir confortável para lutar. Como ele já não tá mais lutando por cinturão, não tá mais nessa condição, ele tem que pensar em dar show. E para dar show ele tem que estar confortável na categoria que ele se sentir melhor. E é o caso da mudança dele aí dos médicos meio pesados. Agora, um próximo adversário, não me vem ninguém à cabeça agora, além do Forrest Griffin. Só que, se não me engano, o Forrest Griffin está com luta marcada. Ele estava com luta marcada, se lesionou e parece agora que já tem uma outra luta marcada. E aí a gente tem que esperar para ver o que vai sair, né? Na categoria dos meio pesados, a gente pode botar aí o Vandy contra um nome intermediário, talvez aí um derrotado aí na luta entre o Vini Magalhães com o Phil Davis, se bem que acho que já é um nível já de... talvez até o estilo da luta não seja atraente pro Wanderlei, né? Porque os dois lutadores são lutadores de solo, não são trocadores que vão querer, vamos dizer assim, cair pra dentro, né? Como a galera gosta de dizer aí, ir pra cima mesmo, sair na trocação com o próprio Wanderlei Silva. Então, só até fazendo uma adenda que você falou sobre o Forrest Griffin, se eu não me engano, o Forrest Griffin tá com uma lesão séria, né? E, se não me engano, uma lesão séria no joelho, por isso que saiu até do card. Ele ia lutar, acho que com o Sonnen, o Chael Sonnen, e acabou saindo do card, né? Não tem ainda previsão de volta, não. Então, assim, meio... Eu acho que no caso nem seria ele, né? Mas tem outros lutadores aí, com certeza, que poderiam, de repente, né? A gente não sabe o que vai acontecer no UFC daqui pra frente. Até porque, por exemplo, um dos, vamos dizer assim, dos possíveis futuros lutadores que poderiam enfrentá-lo, como no caso do próprio Vitor Belfort, né? Essa luta que todo mundo acho que tem esse desejo de assistir mais uma vez, né? Vai lutar nesse próximo UFC que volta no Brasil aí em maio, né? Lá na cidade de Jaraguá, contra o Luke Rockhold, e como você mesmo falou, né? Ele ainda tá focado em lutar pelo cinturão, seja com o Anderson ou com o John Jones, né? Então é um caso bem complicado. Mas é aquela coisa, né? O Wanderlei é uma lenda, né? Então ele pode lutar contra qualquer um aí. Vai que de repente o UFC queira colocar ele contra o Chris Limber de novo, pra ver se ele consegue se recuperar daquela derrota imprevisível que a gente jamais esperava, né? Mas seria um bom combate, com certeza. Né? Com certeza poderia. É que talvez, acho que talvez, não vou dizer assim, né? Mas talvez hoje um dos maiores problemas que nós temos no MMA, principalmente no alto nível, é lutadores com esse estilo do Wanderlei. Hoje, infelizmente, a técnica, o trabalho em equipe, a estratégia tá de alguma forma prejudicando um pouco essa parte do show, né? Os lutadores, né, eles se preocupam em dar vitória,
né, se preocupam em conseguir uma vitória e esquecem de dar show, né? A gente tem algumas exceções aí, como o Leonardo Garcia, até o próprio zumbi coreano, né, o Sang Jung, que também dá espetáculo nas suas lutas, mas faz parte do show também, né? Se você tem alguma coisa a acrescentar, cara? Não, olha só, eu tava lembrando aqui de um outro nome aí dos meio pesados, que até foi derrotado pelo Vini Magalhães, que é o Igor Prokajak. Trocador também, né? E ele é brigador mesmo também, ele não tem... O jogo de solo dele não é afiado, tanto que ele foi finalizado pelo Vini Magalhães. E é um brigador, talvez seja um bom combate também, o cara tá aí aspirando a ascensão dele, vem de um no contest também, e quer vitória. Pode ser legal, pode ser um bom combate também, entendeu? Com certeza, né? Então... a gente torce aí que o Wanderlei Silva continue a nos brindar com esse primeiro round aí que ele conseguiu fazer, e muitos mais rounds, vamos dizer assim, que ele consiga produzir aí muitos mais rounds, como aquele primeiro round que a gente viu na arena de Saitama, para toda a galera aí fã de MMA. Mas já finalizado o UFC Japão, vamos falar um pouquinho do UFC 158. O UFC 158 que a gente vai falar um pouco mais profundamente, um pouco mais pra frente no final do nosso programa. Mas eu que não queria deixar a oportunidade passar, né? A gente tem um dos caras aí conceituados aí da mídia do Brasil aí, e eu queria te perguntar, cara, pelo menos o combate que interessa, que todo mundo tá querendo ver, esse combate entre o Georges St-Pierre contra o Nick Diaz. Cara, como é que você vê esse combate? Você tá animado pra essa luta? Ou você acha que de repente essa luta vai frustrar um pouco os fãs aí do UFC? E quais as chances aí, tanto do Nick Diaz como do St-Pierre aí, em vencer essa luta, cara? Bom, Massami, eu acho que o Georges St-Pierre vai vencer a luta. Eu acho que vai ser uma luta que tem tudo pra chamar atenção de volta pro campeão dos meio médios, que vem tendo atuações aí burocráticas, né? Até assim, antes da lesão ele estava até pior, mas contra o Carlos Condit ele se soltou um pouco mais, isso é bacana. Espero que ele se solte um pouco mais, né, ainda mais contra o Nick Diaz. Mas o Nick Diaz conseguiu trazer, na minha opinião, o Georges St-Pierre para dentro do jogo psicológico. Isso pode atrapalhar o campeão, e o Nick Diaz não é bobo, ele tem um boxe bom, apesar de ser um estilo lango, né? Ele já solta bem o braço, ele tem um boxe bom, é raçudo e tem um jiu-jitsu afiadíssimo. Tem chance de vencer o combate, tá? E se trouxer o Georges St-Pierre mais para esse jogo psicológico, ele aumenta as suas chances. O grande problema do Nick Diaz é que não é qualquer um lutador que está do outro lado, né? O Georges St-Pierre é um cara muito equilibrado, é um cara que tem um vigor físico muito bom, o corpo dele a gente vê que o cara é parrudo, ele tem força, tem estabilidade, ele tem muita técnica também, né? É um cara que consegue botar atletas que têm a guarda agressiva, como Carlos Condit, de costas no chão e soltar o cotovelo mesmo, soltar o soco, passar a guarda, sair da guarda para meia guarda. É um cara que tem a técnica muito boa, né? Então o Nick Diaz não vai lidar com qualquer um, e o Georges St-Pierre vai ter que ficar esperto com o jogo de solo, porque o Nick Diaz também é criativo, né? Acho que vai ser uma boa luta e espero que a gente não fique decepcionado mais uma vez com a atuação do Georges St-Pierre. Tá certo. Você tem até alguma coisa a acrescentar nas outras duas lutas, que acho que são as mais importantes do evento, tanto a do Condit contra o Johnny Hendricks, como também o combate aí do Jake Ellenberger contra o Nate Marquardt? Bom, acho que o Condit vai parar a sequência de vitórias do Johnny Hendricks com a movimentação que ele tem. Ele já mostrou isso na luta contra o Nick Diaz, né? A movimentação do Condit é muito boa, circula bem, anda para trás, desferindo golpes. Acho que ele vai parar o ímpeto do Hendricks nisso aí. E o Nate Marquardt, na minha opinião, vai vencer o Jake Ellenberger, porque ele tem um jogo, na minha opinião, mais completo, tá? O Jake Ellenberger tem a mão pesada, mas o Nate Marquardt já tem mais experiência, é um cara mais tarimbado, circula bem, bota para baixo bem, trabalha o solo bem. Acho que vai dar o Nate Marquardt e vai dar o Carlos Condit também.
Tá certo, então, cara, eu quero agradecer essa oportunidade aí de você estar aqui junto com a gente no nosso podcast, no programa Red Corner. E eu quero abrir o espaço aqui para você falar do seu trabalho, você falar também que você tem um programa de rádio, né? Principalmente aí a galera do Rio de Janeiro que gosta de MMA pode estar acompanhando. O espaço é seu, cara, manda ver e deixa aquele seu recado pra galera que é o MMA, cara. Bom, meu amigo, primeiro de tudo eu tenho que te agradecer pelo espaço. É sempre uma honra estar colaborando com os podcasts que você organiza. Eu gosto muito de bater esse papo, você sabe disso. E queria dizer pro pessoal que está ouvindo que o oneround.com.br tem boas novidades aí para o futuro. A gente tem um programa de rádio que vai ao ar toda sexta-feira às 7h30 da noite na radiomyway.com.br. O nosso site é oneround.com.br e a gente está correndo atrás aí, a gente já tem mais de 1 ano de estrada. É pouco para grandes veículos, mas me orgulho muito do trabalho que vem sendo feito e tem muita coisa boa para vir e a gente vai trabalhar duro para dar tudo certo. Masami, muito obrigado, meu irmão. Fica com Deus aí, um abraço. Nessa segunda parte do nosso programa, nós temos aí o Mário Davi, que vai falar um pouco sobre kickboxing. Ele que é lutador aí, mora na Bahia. E eu queria aproveitar o espaço para lembrar vocês que neste domingo, depois aí do Big Brother Brasil da Rede Globo, estará estreando, vamos dizer assim, o The Ultimate Fighter na sua segunda edição. Rodrigo Minotauro e Fabrício Verdun vão estar aí treinando os lutadores, né, que vão estar entrando aí na casa e lutando por um contrato pelo UFC, né? A gente já teve ano passado aí a primeira edição, tendo o Vanderlei Silva e o Vitor Belfort como os treinadores, só que dessa vez o UFC resolveu dar uma mudada e colocou os pesos pesados Minotauro, aí a lenda do MMA, o Rodrigo Minotauro, e também o Fabrício Verdun. Então fica o nosso convite aí para você que gosta de MMA, que quer dar uma força pra gente, pro nosso esporte. Confira, assista, né? Infelizmente o horário é um pouco tarde, eu dei uma olhada, se eu me engano o programa começa por volta das 10 para meia-noite, uma coisa assim, mas vale a pena. Então vamos falar de kickboxing, vamos falar com o nosso Mário Davi, que veio aí especialmente falar um pouco sobre o kickboxing e tudo que está acontecendo neste evento também, tá certo? Então a gente vai pro intervalo e a gente já volta. Striker. I like to punch people in the face. I like to kick someone. I like to knee and elbow. But since I'm fighting in MMA, it's like I love to submit people on the ground. I love to wrestle and hustle them. I am a very dedicated and disciplined fighter. What I plan to do or what, no one and nothing can disturb me. I want to be the best fighter of the world, not only in my weight, but also would be a pound for pound. The chance to be called the best featherweight Malaysia fighter, it will be a stepping stone for me before I step into the world. AJ is the biggest difference between us. He is the biggest size fight among 4 of us, and he is very experienced in the grappling, like wrestling and BJJ. I'm a striker, but also I'm a wrestler, so I can knock him out for sure with my right hand, and also I can submit him on the ground. AJ sure will try his best to take me down and try to finish me on the ground, but he won't make it. Because before he did it, I finished him already. I have to make sure I'm 100% in the cage, so there's no way, there's no chance for him to beat me. I won't let anyone to block my way to be the best featherweight fighter in Malaysia. Myeong-In Yeol is a friend of mine. I respect him as a fighter, I respect him as a friend, I respect him as a mentor as well. I know Raymond Till has been asking this fight for a long time. He looked forward to knock me out, which he failed to do in last previous fight. But I will be ready for that. I will be ready for everything. So, Raymond Till, if you listen to this, you bring everything. Both of us need to meet this week because he has been touted as the most successful fighter in Malaysia. He also wants to show he's the best.
but I want to show I'm the best as well. So in this fight, I just know that I want this win more than win. Fans will expect a lot of fancy move from me. Maybe a knockout, flash knockout, maybe a chokeout, or maybe some bone is going to break. I worked to be the Malaysia featherweight champion because I was fight a lot of top level fighters before. My experience and my skill prove I deserve this title. I just want to perform and then prove everybody that I'm really the best featherweight in Malaysia. I want to achieve something in the MMA, especially in the ONE FC. I want to get more wins. I want to challenge for the title belt, and I want to be champion. I want to win this title. Então, para esse bloco que nós iremos falar sobre kickboxing e também sobre dois grandes eventos que vão acontecer nesse mês, nós temos o Glory 5, que vai acontecer em Londres aí no dia 23 de março, e também nós teremos o K1 Finals, o GP de pesados do K1, né, como as pessoas conhecem, o K1, que vai estar nesta sexta-feira realizando as suas finais, um GP explosivo aí com nada mais, nada menos que Mirko Cro Cop e Badr Hari. E para isso, nós trouxemos um convidado especial para analisar aí pela primeira vez o nosso podcast especial aí na estreia do Red Corner, o Mário Davi. O Mário Davi, ele é lutador profissional de Muay Thai, de kickboxing e também luta MMA. Mário, muito obrigado pela sua presença, cara. Eu agradeço aí a oportunidade. Manda um salve aí pra galera. Para mim é uma satisfação estar participando desse podcast e obrigado pela oportunidade a poder falar aí desse grande evento do K1 e também do Glory em Londres, né? Muito obrigado aí, pessoal. Boa noite. É isso aí, cara. Então, vamos já começar de imediato, cara. Essa luta explosiva aí do Remy Bonjasky contra o Tyrone Spong. Os dois são holandeses, né? Se eu me engano, o Tyrone Spong ele tem origens de Suriname. Eu não tô muito ao certo. Mas assim, como é que você vê essa luta do Spong? Ele que já lutou aí MMA, tá migrando para MMA também, contra o Remy Bonjasky aí que não vem de uma boa fase. Cara, pra mim é um então, né? Uma luta de lendas, né? A lenda do passado e a lenda atual, né? Que é Spong, né? Mas eu acho que é uma luta, mas na minha opinião, acho que o Tyrone Spong vai vencer, porque a Bonjasky já não vinha apresentando uma boa fase, já vinha de lesão, uma lesão séria, né? Grave no olho, que ele ficou até afastado. Pra mim, eu acho que Tyrone Spong não consegue Remy Bonjasky. Tá certo. Então já vamos mudar. Aí já entrando de cara para esse GP, e que GP, né, do K1, aí chegando com essa grande novidade que é a volta do Badr Hari, né, que saiu recentemente, infelizmente ali foi preso, mas tudo certo, agora ele está em liberdade, voltou sorrindo, voltou fazendo brincadeira e prometendo ser bad boy apenas dentro do ringue. Então como é que você vê, Mário, esse GP explosivo do K1 aí que vai acontecer em Zagreb, na Croácia, nessa sexta-feira? E você tem um favorito? Você acredita que o Cro Cop chega como favorito aí nesse grande GP que o K1 vai estar fazendo? Como eu disse, né, um grande evento, só tem casca da trocação. Tem o pessoal já do passado, que é Cro Cop, Badr Hari, já os veteranos, e tem a galera que está chegando agora, que também tem aquele russo, Pavel Zuralev, Katalin Morashov, que é um armênio, né, que treina com Daniel Guita. Pra mim, ele é um forte candidato a chegar à final, é um cara duro, Cro Cop já é tarimbado. Pra mim ele vai chegar, mas na minha opinião, o cara que vai levar esse GP é Badr Hari, eu aposto nele. Apesar de ele ter passado por esse perrengue aí, ter sido preso, perdido peso, mas pra mim eu acho que ele é um forte candidato e favorito a vencer esse GP. Tá certo. Então eu quero agradecer aí a sua participação, Mário, por estar nessa estreia do nosso podcast. Um podcast um pouco mais diferente do que o pessoal está acostumado. E deixa o seu recado, cara. O espaço é seu, cara. Muito obrigado pela sua presença. Antes, se você puder, dá um palpite aí rápido sobre a luta do Sam Pierre contra o Nick Diaz no UFC 158 que acontece nesse próximo sábado, cara. Claro, com certeza.
Essa luta vai ser uma grande luta. Para mim, Jackson Pierre vence Nick Diaz, apesar de eu ser fã de Nick Diaz, para mim, eu sou mais fã de Nick Diaz do que Jackson Pierre, mas para mim, pelo estilo de luta, o Wesley vai ser superior ao jiu-jitsu. Eu acho que Jackson Pierre vai querer quedar, trabalhando os cotovelos em cima de Nick Diaz, e para mim vai acontecer, ocorrer aquela mesma luta que anterior, que foi de Carlos Conde. Para mim, acho que por decisão é Jackson Pierre. Tá certo, cara. E o espaço é seu, cara. Se você quiser deixar seu recado aí pra galera, agradecer aí a sua presença, manda ver. Que moral, né? Já que eu tenho esse crédito, então eu vou agradecer. Quero mandar um abraço para todos da minha academia Nordeste Jiu-Jitsu, os meus colegas de treino que me ajudam bastante, Marcote, Fernando também, Fernando Dias, meus brothers aí, meu professor, meu mestre Renato Castro. Eu também queria agradecer o espaço de você e do seu blog, tá podendo a gente participar de um podcast desse tão grande, tão maravilhoso. Eu queria agradecer e quero participar mais vezes, daí tiver mais oportunidade de estar dando minha opinião. Muito obrigado mesmo. E também mandar um abraço para todos aí do Japão. O debiucie na stuli na KSW mogę powiedzieć jedno: właściwy człowiek we właściwym miejscu. Szkoda, że tak późno. Myślę, że moja przygoda w Pride była krótka, ale treściwa. Miałem przyjemność, zaszczyt stoczyć kilka walk z bardzo mocnymi, utytułowanymi przeciwnikami. Te walki dużo mnie nauczyły i pokazały, jak ciężko trzeba pracować i jaki to jest trudny sport, żeby coś osiągnąć. Janek Błachowicz urodził się mistrzem i to udowodnił kilkakrotnie, broniąc pasa KSW. Goran Ilić jest wszechstronnym zawodnikiem, bardzo dobrze poukładanym, ma bardzo dobry parter. Myślę, że Oli Thompson nie jest silniejszy ode mnie i udowodnię wam to już na najbliższej gali. Então, galera, pra gente voltando aqui depois desse nosso intervalo, vamos falar de UFC 158 e para isso nós trouxemos dois convidados especiais. Antemão, eu quero agradecer, né, a eles por terem, vamos dizer assim, dado espaço e dado a oportunidade pra gente para poder falar sobre o UFC 158. Um deles é
o empresário de MMA, manager de atletas, e ele está de volta. Stefano Sartori, ele que é da cidade de Curitiba. Stefano, muito obrigado pela sua presença, cara. Como é que estão as coisas aí em Curitiba, cara? Boa tarde, Bruno. Primeiramente, obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, é um prazer estar participando novamente do seu podcast. As coisas aqui em Curitiba estão tão frias e muito bem, obrigado. Aqui eu vou dizer também que aqui também tá tudo bem e tá bem frio também. Então vamos dizer que até nesse momento a gente pode se considerar parceiro em questão de temperatura. Mas além do Stefano, a gente queria também apresentar pela primeira vez, né? Quero agradecer por ter acreditado aí no nosso projeto, a Luana Antunes, ela que é uma representante do sul do Brasil também. Ela está representando o site Sul Tatame e ela faz parte também do Jornal da Manhã. Ela tem uma coluna lá sobre lutas, então eu quero agradecer e já convidar, quem sabe aí para uma futura, um novo programa, se ela quiser também depois participar de novo. Luana, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter aceitado o convite e fica à vontade. Poxa, é um enorme prazer aí fazer parte, né, desse podcast e tô aí dentro também dos próximos convites e vamos ver, né, a minha estreia aí. Mas é tranquilo, vai ser bem legal. A primeira vez a gente sempre fica um pouco assim, ansiosa, aquela coisa toda, né? Mas, tamo aí. Tá certo, então vamos falar rapidinho, porque assim, o card do UFC 158, infelizmente, não tem brasileiros. O único brasileiro que ia participar desse card, dessa edição, seria o Johnny Eduardo, mas infelizmente uma lesão aí acabou tirando ele do card. Então, o nosso foco hoje do nosso programa, do nosso estreia, do nosso programa Red Corner, é simplesmente nas 3 lutas que interessam, que todo mundo quer ver. E falando nelas, vamos começar pela luta do Jake Ellenberger contra o Nate Marquardt. Então eu vou começar por você, Stefano. Como é que você vê essa luta do Nate Marquardt, ele que vem de derrota, perdeu no Strike Force aí perdeu o título, né, do Strike Force pro Tarek Safadine, e ele vai encarar um cara muito duro aí na categoria, que é o Jake Ellenberger, muito conhecido daí dos brasileiros, que treina com o Dida, treina com o Vanderlei Silva, Mark Munhoz, com toda a galera lá da academia lá do Rafael Cordeiro nesse combate. Da Kings. Da Kings MMA. Pois essa luta eu acho interessante. O Nate Marquardt entra nessa luta, eu acho, como azarão. Vejo o favoritismo do Jake Ellenberger, acho ele um cara mais duro, acho que está num momento melhor. Apesar da derrota do Ellenberger pro Martin Kampmann, ele estava muito bem na luta, dominou o primeiro round, quase venceu a luta no início, acabou sendo surpreendido no segundo round, mas eu vejo ele hoje um cara mais duro. Acho que o Nate Marquardt já passou dos seus melhores tempos, e eu espero ver uma vitória aí do Jake Ellenberger. Ele sempre faz boas lutas, um cara agressivo, um cara que é um americano, mas que representa bem a nossa escola curitibana aqui da trocação, né, junto com o Rafael Cordeiro, com o Dida. Então eu vou apostar minhas fichas nessa luta no Jake Ellenberger, eu vejo ele vencendo essa luta. Tá certo. Você tem algum palpite pra essa luta, Luana? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não conheço muito bem ambos lutadores, né? Mas não sei. Realmente eu não sei dizer assim. Tá certo, então vamos falar da segunda luta principal da noite, né, que é o Carlos Condit enfrentando o Johnny Hendricks. Eu acho que esse combate, pelo menos pra mim, né, é o combate que eu quero mais assistir. Eu ainda tô com dúvida, eu cheguei até a conversar com o Daniel Rufo, que participou aí da nossa primeira parte do nosso programa, e é uma luta muito complicada mesmo, são 2 estilos totalmente diferentes, né? O Condit é um lutador que é mais trocador, mais versátil em pé, enfrentando um cara que tem uma mão pesadíssima e também um grande jogo de wrestling, né? Com quedas muito fortes aí, e que, para surpreender a galera, vem de 2 nocautes no primeiro round, né? Então eu vou perguntar para o Stefano, como é que você vê essa luta do Carlos Condit com o Johnny Hendricks? Eu não sei se você vai concordar comigo, se de repente é uma luta de estilos, né? Ou se de repente tem um favoritismo aí, talvez pela sequência do Hendricks, ou o contrário, pelo Condit ter enfrentado até o Saint-Pierre na última luta. Na verdade, essa luta realmente, como você disse, é uma luta muito interessante. Acho que a luta da noite, provavelmente, apesar de Saint-Pierre contra Nick Diaz ser muito aguardada pelo
pelas trocas de farpas, pelas provocações, principalmente da parte do Nick Diaz nos últimos meses, mas enfim. Vejo uma luta dura. Eu acho que o Johnny Hendricks é um cara, um excelente wrestler, tem a mão muito pesada, como você já falou. Últimas 5 lutas ele venceu todas, sendo que 3 delas foram em nocaute no primeiro round. Então é um cara que dispensa comentários, um cara que vai vir pra cima, vai testar realmente o Carlos Condit. Mas eu vejo o Carlos Condit, apesar da derrota pro Georges St-Pierre, fez uma luta muito dura, fez uma luta muito bonita contra o St-Pierre. Vinha de várias e várias vitórias seguidas antes dessa luta. Eu acho que o Carlos Condit é um osso duro de roer nessa categoria. Treina com o Greg Jackson, que sempre passa e transmite com muita calma, boas táticas aos lutadores. Enfim, eu vejo um leve favoritismo para o Carlos Condit. Eu acho que todo mundo vai estar acreditando mais no Johnny Hendricks pela sequência, mas eu vejo um leve favoritismo do Carlos Condit. Eu acho que ele cresce em momentos difíceis e prevejo uma vitória do Carlos Condit, sim, Bruno. Então vamos dar prosseguimento, né? Só até complementando aqui, é um combate realmente muito complicado. O Carlos Condit talvez seja até um pouquinho favorito, né? Apesar da grande sequência que o Johnny Hendricks vem mostrando aí no UFC. Mas eu acho que talvez o Hendricks vai ter o primeiro teste de verdade no UFC, né? Porque a gente pouco viu o Hendricks fazendo uma luta dura, né? Porque é lógico que ele lutou com o Josh Koscheck, né? Mas foi uma luta duríssima. Foi uma exatamente. Luta duríssima mas acho que só foi não essa. Me lembro agora. Eu vi também. Ele teve testes, né? O Mike Pierce, bom lutador também, venceu por decisão dividida. O John Fitch não teve luta, né? Infelizmente acabou com aquele soco com 12 segundos. Eu queria ter visto essa luta. O Koscheck foi uma luta duríssima. Eu achei que foi uma luta muito parelha. Teria que rever a luta mais uma vez para dizer o vencedor. E o Martin Kampmann também foi num soco. Então, assim, se o Johnny Hendricks encaixar a primeira mão, se ele encaixar essa mão pesada dele, ele pode realmente acabar com a luta a qualquer momento. Mas eu acho que se o Carlos Condit acalmar, sentar, conseguir impor um ritmo de luta, eu acho que ele leva vantagem. Pois é. Eu acredito que vai ser um combate, assim, com uma boa dinâmica, sabe? Eu tenho certeza que vai ser bem dinâmico, com umas táticas bem traçadas, assim. Eu não aposto em nenhum dos dois, sei lá, enfim, mas eu acho que vai ser uma luta uma luta bem legal, sabe? Não, sem contar que é um duelo de estilos, né? Você pega um cara, por exemplo, eu não sei se vocês também tiveram a oportunidade, mas eu conheci o Carlos Condit pessoalmente, né? Então, assim, e ele é muito alto. Né? Por exemplo, eu tenho mais ou menos 1,75 m e eu tenho... eles têm diferenças. E assim, eu achei o Condit muito alto. Assim, ele tem 1,85 m, sabe? Mas assim, você chegando perto dele, ele não parece que ele tem 1,85 m só. É como se ele tivesse até mais, né? E eu também conheci o St-Pierre e tudo. O St-Pierre é praticamente da minha altura. A diferença é muito pouca. E assim, aí você faz essa comparação, né? O Johnny Hendricks tem praticamente, se eu não me engano, pouca coisa, acho que coisa de 2 ou 3 centímetros maior que o St-Pierre. Mas isso talvez pode prejudicar se o Condit fizer aquela luta em pé, né? Que nem ele fez com o Nick Diaz, né? Porém tem aquele negócio, né? O Hendricks é explosivo, ele pode tentar fazer aquela luta, não vou dizer amarrada, mas ficar derrubando o tempo todo. E a gente já viu o próprio Condit tendo problemas por baixo, né? Principalmente contra o St-Pierre, né? Mas é isso aí. Então não vamos alongar muito, né? Agora a gente vai falar realmente do que interessa, que é a tão esperada luta entre o Nick Diaz, né, que provocou, falou, se escondeu, às vezes até faltou, por 2 vezes, né, faltou uma coletiva de imprensa e também faltou no treino aberto essa semana, deixando os nervos do Dana White lá em cima. E essa luta tão esperada, uma luta que, entre aspas, vamos dizer assim, tá indo pro lado pessoal. Então eu quero começar por você primeiro dessa vez, Luana. Como é que você vê esse grande combate do St-Pierre com o Diaz? E eu queria acrescentar aí alguma coisinha,
como é que você vê essa coisa do cara ficar provocando? Você acha legal? E além disso, falando da luta em si, você acredita que o Saint-Pierre possa vir a vencer novamente e manter esse cinturão de novo? Olha, então, em primeiro lugar, né, eu acho que esse negócio de ficar meio que fazendo desaforo, né, levar um pouco pro lado pessoal, eu não acho muito legal não, sabe? Eu não acho bacana, apesar de que traz um pouco de audiência, né, pro próprio evento, pro próprio UFC. Mas, enfim, eu acredito que o Saint-Pierre, ele tem uma trocação muito boa, né? Ele tem uma trocação muito boa. Já o Dias tem um boxe muito bem afiado, né? É um excelente no jiu-jitsu. Ele tem um jiu-jitsu de um nível altíssimo. Ambos, acredito que o jiu-jitsu de ambos são bons. Mas vai ser uma luta legal, assim. Vai ser uma luta. Eu acredito que vai ser uma luta de trocação, né? Trocação. E se cair para baixo mesmo, se for para baixo, daí, sei lá, eu acho que conta muito o jiu-jitsu do Dias também. Saint-Pierre, de repente, vai ficar na meia guarda ali, né, tentando golpear na meia guarda. Agora, eu acredito muito no Saint-Pierre, assim, que ele vai ficar com o cinturão, sim, né, apesar de que eu gosto muito do jogo de luta do Dias, né, eu gosto muito do jogo dele. Mas, sei lá, eu acredito que o Saint-Pierre fica com esse cinturão aí dessa vez, de novo, né? De novo, mais uma vez aí, na opinião da Luana, o Saint-Pierre, vamos dizer assim, mantendo o cinturão de novo, né? E o próprio UFC tem grandes planos pro próprio Saint-Pierre, né? Eles falam de superluta, essas coisas, né? Então... Mas fica eu gosto muito de jiu-jitsu, né? Eu gosto muito de jiu-jitsu dentro da luta, né? Misturando todas as artes marciais. E os dois, pelo que eu vejo, assim, eles têm um jiu-jitsu muito bom, né? Então vai ser uma luta bacana e uma luta bem apreciativa, assim. É certo. Então eu vou perguntar agora pro Stefano, praticamente a mesma coisa, só acrescentando essa coisa do trash talking também. Uma coisa aí que a Lona até citou, que eu achei legal, ela falou que o Nick Diaz ele é oriundo aí do jiu-jitsu, tanto que ele é treinado por um brasileiro, né, que é o César Grace. César Grace, né? Então já é alguma coisa, né? A gente não pode menosprezar aí a habilidade do Nick Diaz no solo, né? Então talvez a gente pode até ver um combate muito, muito diferente do que todo mundo está pensando, né? Porque, querendo ou não, se a gente for observar, acho que a maioria, se não quase que absoluta, está acreditando aí na vitória do Saint-Pierre. Mas qual a sua opinião a respeito disso? E desculpa, gente, eu queria... Minha voz está muito ruim, mas é isso aí, a gente tá na guerra junto. Mas acrescentando, se caso, vamos supor, né, se caso aconteça o que todo mundo não está acreditando, que seria uma suposta vitória do Nick Diaz, como é que você veria isso, cara? Você acha que de repente os planos do UFC e de fazer super luta iriam cair abaixo? Ou de repente o próprio Ultimate vai dar uma segunda chance pro Saint-Pierre até para lutar de novo com o próprio Nick? Essa é uma pergunta aí que todo mundo se faz, né? Para responder essa pergunta com maestria apenas o Dana White e o Joe Silva. Eu creio que se o Nick Diaz vencer essa luta, vai depender de como a luta acontecer, mas provavelmente o Georges Saint-Pierre teria uma revanche, teria uma nova chance. Eu vejo uma enorme possibilidade de ocorrer uma revanche nesse caso. Apesar de todo mundo tá considerando o Georges Saint-Pierre extremamente favorito nessa luta, eu prevejo uma luta dura, uma luta duríssima, porque o Saint-Pierre é um cara muito forte, muito explosivo, muito inteligente, um bom atleta, fisicamente muito bem dotado. Também treina com o Greg Jackson, ou seja, sempre busca lutas estratégicas, sempre encontra caminhos para vencer a luta. Isso é importante, ter um corner desse calibre faz a diferença. Mas eu vejo o Nick Diaz um atleta muito duro. Eu acho o Nick Diaz um atleta muito bom de chão, como a gente já falou, treinado por um brasileiro, um faixa preta, talvez tenha a finalização mais bonita aí, uma das mais bonitas da história, sobre o Takanori Gomi lá no Pride.
Enfim, eu vejo o Nick Diaz muito bom de chão, e o Nick Diaz também é muito bom de pé. Tem um boxe muito bom, se movimenta bem, tem uma boa envergadura, utiliza bem a envergadura dele, encaixa muito bem os jabs. Então eu vejo o Nick Diaz como um adversário duríssimo pro CPR. O CPR já enfrentou grandes atletas de chão na carreira dele, já enfrentou Jake Shields, já enfrentou BJ Penn, já enfrentou Matt Serra. Geralmente ele busca lutar em pé contra atletas que são bons de chão. Então vai depender muito da trocação nessa luta. Eu vejo o CPR favorito, obviamente, dispenso comentários, um excelente atleta, vem aí com, se não me engano, com 10 defesas de cinturão, 10 defesas de cinturão seguidas, então assim, é o favorito, mas eu vejo o Nick Diaz com potencial para causar problemas, inclusive para vencer. Bruno, particularmente eu, que você me conhece, a gente conversa bastante, eu torço por reviravoltas, né? Eu acho que o UFC tá ficando meio moroso. Domínio total do John Jones no 9-3, domínio total do CPR no 7-7, do Anderson no 8-4, domínio total do Zé Aldo no 66, vamos caminhando para o domínio do Ben Reynolds no 70, o Renan Barão também, a não ser o Dominic Cruz, não tem quem faça frente para ele no 61. Então assim, eu torço por uma reviravolta, vou torcer para o Nick Diaz, eu espero que o Diaz consiga encontrar a sua distância, consiga fazer uma boa luta e quem sabe vencer essa batalha. Torço por uma reviravolta para dar mais apetite aos fãs aí. A gente está acompanhando o UFC muito moroso ultimamente, todo mundo já sabe quem vai ganhar. Tá certo. E é aquela coisa, né? Às vezes tudo pode acontecer, né? Quando você entra dentro do octógono, é imprevisível. Eu vejo o CPR com uma vantagem leve, eu vejo o CPR com um grande arsenal, muito inteligente, muito mais forte do que o Nick Diaz, mas eu acho que o Nick Diaz pode aprontar uma boa pro CPR. Eu acredito que o CPR vai tentar trocar. Contra o Carlos Condit, teve momentos que ele passou dificuldade na trocação durante a luta, inclusive levou um knockdown, então não foi uma grande luta do CPR no aspecto trocação, ele ganhou essa luta mais na pontuação mesmo, nas quedas, no ground pound. E agora, será que ele vai arriscar derrubar o Nick Diaz? Será que ele vai arriscar jogar na guarda do Nick Diaz? Eu não sei se é uma estratégia interessante, mas o Nick Diaz, a gente acompanhou a luta dele contra o Carlos Condit, ele foi muito bem na trocação, foi uma decisão controversa, o Carlos Condit acabou sendo um pouco mais efetivo, mas de luta mesmo, de porrada, eu acho que o Nick Diaz venceu aquela luta contra o Condit. Na pontuação, no sistema de regras, os chutes nas pernas, o andar pra frente, domínio do octógono, talvez o Carlos Condit tenha realmente merecido a vitória. Mas eu vejo o Nick Diaz muito bem de boxe, eu acho que ele pode complicar o CPR, tanto em pé quanto no chão. Então eu acho que essa luta só realmente lá na hora, amanhã, quando o Bruce Buffer anunciar, fecharem as portas do cage, que a gente vai ter uma resposta. Mas vou torcer pro Nick. Tá certo, eu também. Acho que a torcida eu também vou aqui, torcer pro Nick Diaz. Eu vou ser um pouco do contra aqui, né? É aquela coisa, a gente separa a torcida de análise, claro, né? Mas ali na hora da luta, acho que não tem nada demais, né? Todo mundo pode torcer mesmo. É até legal porque você participa também como torcedor também, né? Não só na parte de análise e de trabalho, né? Mas a gente também ajuda nessa parte também, né? Eu vou torcer pro Saint-Pierre. Eu acredito que eu vou torcer pro Saint-Pierre e eu acho que o diferencial nessa luta talvez seja a transição do Saint-Pierre. Eu acredito que o Saint-Pierre sabe, vamos dizer assim, trocar o estilo da luta no momento certo e com o time certo. Um cara que faz muito bem isso é o Cain Velasquez, e ele, do nada, ele tá boxeando com você, ele tá te dando chute, e ele já faz uma luta de grappling, já tenta uma queda, ele já te coloca no chão, e de repente ele já tá ali no ground and pound de cima te batendo, e quando você menos percebe ele já tá tentando te finalizar. Então talvez, eu acredito que esse jogo mental, né, que o pessoal muito da arte suave, do jiu-jitsu gosta de fazer, né, de repente ele tenta te finalizar numa posição, ele já tá pensando numa outra, e você acaba se perdendo ali no solo, né? Então talvez, eu acredito que esse jogo
do Saint-Pierre talvez venha confundir o Nick Diaz, principalmente no solo, né? Eu acredito que o Saint-Pierre vai tentar até simular que eu vou finalizar, ou eu vou ficar ali batendo por cima, e o Nick Diaz vai acreditar, vai tentar uma finalização, e aí que ele vai tirar o coelho da cartola, né? De repente a gente pode ver aí um show de cotoveladas, sei lá, ou de repente até uma coisa até um pouco mais pesada por parte do Saint-Pierre, né? Eu teve uma frase do Dana White que me chamou muito a atenção, que foi aquela frase que ele disse a respeito de que o Saint-Pierre disse para ele que queria aposentar o Nick Diaz, queria pegar ele de um jeito que o Nick Diaz, depois da luta, pense em parar. Vocês acreditam nisso? Eu vou até perguntar pra Luana, você acredita que de repente o Nick Diaz possa vir a aposentar, se de repente o Saint-Pierre for bem incisivo com ele? Bem durão? Bem durão. Então, não sei, né? Acho que, sei lá, não sei se de repente se essa vitória de Saint-Pierre em cima do Nick Diaz faria com que o próprio Diaz se aposentasse, né? Mas eu vou te falar que eu tô muito confiante no jogo de luta do Nick Diaz, assim, eu tô... Não assim, que eu estaria torcendo pra ele, sabe? Eu acredito que vai ser uma luta bem dura, né? Como o Stefano falou, mas eu tô acreditando no jogo de luta dele, vai dar porrada mesmo, vai dar uma trocação legal, né? Eu acredito no jiu-jitsu de todos os dois, e... eu não sei, assim, eu tô um pouco confiante no Nick Diaz, então eu acredito, e também se porventura acontecer a vitória do Saint-Pierre, eu acredito que o Nick Diaz não vai desistir, não. Acho que não, acho que ele vai seguir em frente, eu acho que vai dar até mais forças aí pra ele estar lutando, né, na próxima luta dele. Tá certo. Você queria acrescentar? Fala aí, Stefano. Bruno, eu acho que você tocou num ponto importante do jogo mental, né? O Nick Diaz é um cara que costuma entrar na luta provocando, tirando a estabilidade emocional do adversário, mas ele é um cara que quando a luta não se encaixa, quando ele não consegue encaixar o plano dele, ele acaba se frustrando um pouco. A gente viu isso contra o Carlos Condit, o Condit não entrou no jogo dele. O Nick Diaz teve dificuldade contra o Condit na parte de trocação, de achar o Condit fez uma luta muito estratégica, golpeou as pernas, a gente viu o Nick Diaz frustrado, estressado. Então, assim, talvez o Saint-Pierre possa tirar vantagem disso, colocar o Nick Diaz para baixo, se ele conseguir assumir o controle, aplicar boas cotoveladas, talvez o Nick Diaz acabe se frustrando. É aquela velha história do controle emocional do jogo, né? Que a gente analisa muito a parte técnica, a parte física, e a parte emocional a gente acaba não conseguindo quantificar. A gente não consegue quantificar, é meio intangível. Mas eu acho que realmente, se o Saint-Pierre conseguir controlar o Nick Diaz não conseguir achar o jogo no primeiro, segundo round, eu acho que ele pode se perder na luta. Esse ponto que você tocou é importante. Só para ressaltar também, para deixar claro, não torço pro Nick Diaz porque gosto da pessoa dele, aliás, nem conheço a pessoa dele para gostar ou desgostar, mas eu torço por uma reviravolta, como eu já disse antes, e também porque eu tenho visto o Saint-Pierre fazendo muitas vezes jogos burocráticos, buscando só vitória por pontos. Eu acho que na hora da luta, eu sou fã, amigo, empresário de um atleta como, por exemplo, o Murilo Ninja, que é um cara que sempre buscou a luta, vencendo ou perdendo, ele sempre buscou muita luta, sempre buscou finalizar as lutas. Eu vejo o Saint-Pierre conformado com vitórias por pontos, de 5 rounds, 5 minutos, inclusive algumas lutas atrás, contra o Jake Shields, ele foi inclusive vaiado dentro da própria casa, de tão ruim que foi a luta, de assistir. Então, assim, eu busco assim, uma reviravolta, quem sabe uma derrota pudesse reanimar, pudesse trazer o Saint-Pierre de volta. O Saint-Pierre agressivo que a gente viu, nocauteando, finalizando, um baita do nocaute no Matt Hughes, por exemplo, quando ele conseguiu aquele chute na cabeça que derrubou o Matt Hughes. Então, assim, eu vejo o Saint-Pierre vindo 4 lutas seguidas por decisão unânime. Então, assim, eu espero que uma derrota ele volte a ser o Saint-Pierre agressivo, um Saint-Pierre que busque mais a luta. É que tem aquele fato da pressão também, né? O cara entra muito pressionado, acho que até ao extremo, né? De ter que vencer, de ter que ser o campeão, o queridinho, o poster boy. E acho que até por isso ele meio que, não vou dizer que ele tá com medo, mas ele se sente pressionado de uma forma que ele acaba optando
Pode ser. Vamos dizer assim, pelo mais seguro do que o mais arriscado. Às vezes ele pode até se deixar de se arriscar mais, até dar um espetáculo mesmo aos fãs, como a gente viu semana passada, se não me engano foi semana retrasada, o Vanderlei Silva dando aquele show, aquele espetáculo aqui, né, sem medo de perder, ou não tendo nada a perder, né, vamos dizer assim. E faz parte, né, o ônus de ser campeão, né. Então, pois mas a gente vê, por exemplo, o Anderson Silva, usar um exemplo, que apesar de todos os defeitos que ele possa ter, ele é um cara que quando ele está no card a gente pode ter quase garantia de espetáculo, de uma luta aberta, de uma luta onde ele vai buscar realmente o nocaute, onde ele vai encontrar a brecha para o nocaute. E eu acho que todos os lutadores, não se espelhar no jeito do Anderson, em baixar a mão, baixar a guarda, dançar, isso eu acho completamente desnecessário. Mas buscar esse espírito de entrar para acabar com a luta, eu acho que isso que o UFC também quer dar aos fãs, por isso que houve, tá havendo essa reformulação do quadro de lutadores, alguns lutadores que vinham sendo derrotados, que vinham lutando muito burocraticamente, como por exemplo o John Fitch, sendo retirados do UFC para a entrada de atletas mais agressivos. Mesmo não valendo nada a luta do Brian Stann contra o Vanderlei Silva, todo mundo queria ver a luta, todo mundo esperou um card extremamente longo e chato. Por quê? Porque tinha garantia de um show, de um espetáculo. Eu acho que essa filosofia, esse pensamento que tem que ter todo atleta de MMA quando vai entrar no octógono, independente de ser campeão do Jungle Fight, campeão do Shooto, campeão do Bellator ou do UFC, né? Acho que a gente tem que buscar tornar a luta um espetáculo mais agradável possível para o público. É isso que vai fazer o MMA continuar crescendo a passos largos aí, e quem sabe rumo a ser o maior esporte do mundo. Eu acredito muito nisso. Tá certo. Tá certo, gente. Se você quer acrescentar alguma coisa, Luana, pra gente encerrar? Não, tá tudo certo, tudo ok. Tá certo, então eu sei que até foi rápido, né, mas eu queria em primeiro lugar agradecer aqui, quero agradecer você, Stefano, novamente por estar no nosso programa, trazendo aí esse lado que acho que o público, até os próprios fãs mesmo, mais chegados do esporte não conhecem, que é o lado do atleta, de você conhecer por quem está por trás ali, nos bastidores, dando aquele suporte, e, sabe, esse lado do atleta, a visão, né, do que o empresário tem a respeito do esporte também. E você sabe, você vamos dizer assim, é figura carimbada aqui do nosso programa. Conto com você se você puder. Eu sei que a sua vida é muito corrida aí, tem muitos atletas, né, que tem os eventos que o procuram. Até queria citar aqui, infelizmente, né, a gente citar pra galera, você que não tá sabendo, o Rodrigo Digão, né, que iria participar aí do GP de pesados da M1, infelizmente ele acabou se machucando aí na última hora e acabou ficando de fora aí dessa edição do M1 lá na Rússia. Mas é isso aí, cara, muito obrigado, e você sabe que o convite aqui do Red Corner tá sempre com você aí, sempre que você também puder ajudar a gente aí. Pois é, Bruno, muito obrigado pelo convite, fico honrado por participar. Como você sabe, nas nossas conversas informais aí, eu cobro um convite sempre, que você precisar, puder me chamar, eu estou à disposição. Infelizmente esse durou pouco, mas é aquela coisa, né, Bruno, tudo que é bom dura pouco. Foi um prazer participar, obrigado também para a Luana por doar seu tempo para a gente aí, foi um prazer. E eu queria mandar um agradecimento aí ao meu atleta Marcos Vina, dizer para ele: Vina, tamo junto, Vina. Próxima luta, se fosse sua no UFC, vamos voltar com a vitória. Um abraço, Bruno. Tá certo. E também, para a gente finalizar, eu quero agradecer aqui a Luana, que se prontificou a topar esse desafio. Eu acho que, antes de tudo, quando você encara um novo desafio, você acaba mostrando muito mais o seu valor. Então, assim, antes de tudo, Luana, muito obrigado por você ter mostrado coragem, né? E também representando aí a nova classe das moças, das mulheres que gostam desse esporte, essa classe que tem, vamos dizer assim, até brincando, invadido e dominado o MMA, né? Vamos dizer assim, que não é nem, vamos dizer, como é que eu posso explicar, não é surpresa para ninguém que o público feminino tá chegando em peso, não só
como torcedoras, como pessoas que estão assistindo esporte, praticantes também, atletas, mas também até no jornalismo esportivo também, no MMA em si, né? Então, muito obrigado. O convite está aberto se você puder participar de outros programas aí, até mais para poder falar um pouco mais sobre os outros eventos que vão acontecer no futuro. E o espaço é seu. Eu queria até abrir, eu até esqueci, né? Eu queria pedir desculpas pro Stefano também. Se você puder, Luana, conta um pouco do seu trabalho, fala também um pouco dos seus projetos, se tiver algum projeto aí que tá chegando aí pra galera também, né? E muito obrigado. Então, obrigada aí pelo espaço também, né? Eu fico muito feliz aí pelo convite também, um prazer enorme de estar participando. E então, assim, em relação às mulheres, tá bem nesse meio do MMA, do jiu-jitsu, eu acho muito legal, até porque no jiu-jitsu eu acompanho muito isso, então sempre teve muitas meninas que praticam jiu-jitsu, né, que estão aí participando de eventos grandes pelo mundo inteiro. Mas no MMA aí também estão se destacando bastante, né, a mulherada tá, assim, tanto na parte de lutas, na prática mesmo, como a gente estava citando anteriormente, como na parte de fazer matéria, de mídia, de imprensa. Poxa, eu vejo hoje, eu fui pra UFC lá em Ibirapuera, em São Paulo, conheci muitas meninas legais, conheci várias meninas bacanas, excelentes profissionais dentro da área de lutas, e, eu fico muito feliz com tudo isso, que tá se expandindo bem, né, eu acho que não tem mais aquele negócio, porque são homens e tal, eu acho que acabou com isso, não existe mais isso. Em relação ao meu trabalho aqui em Santa Catarina, eu trabalho com lutas, né? Eu sou praticante de jiu-jitsu da academia Hillion Gracie, do Eduardo Milioli. Hillion, né? Meu mestre é o Hillion Gracie. Meu professor hoje é o Duda, né? Eduardo Milioli, que também tá lutando aí, MMA. Tá lutando, volte e meia ele faz algumas lutas aí. E eu gosto muito de jiu-jitsu. Não, jamais, assim, pensei em usar MMA, não é muito meu forte, não. Quero preservar os meus dentes. Mas fora isso, eu tô praticando Muay Thai também na academia Killer Bees, né, aqui em Criciúma. Moro em Criciúma, sou de Santa Catarina, moro aqui em Criciúma. Trabalho no portal Sul Tatame aí, que é um portal também de lutas, né, de artes marciais. E hoje eu escrevo aí pro Jornal da Manhã, que é um jornal aqui do sul de Santa Catarina, voltado para lutas também. Então eu acho que tem que agradecer o espaço aí que você tá me dando, né? Eu acho muito bacana. Como eu falei no início, eu sou um pouco leiga ainda, né? Em tá comentando sobre o MMA, o UFC no geral. Também comecei agora, né? Então eu iniciei assim um pouco dessa carreira agora, faz pouco tempo. Mas espero que o próximo aí eu esteja muito mais afiada e possa estar participando e em outros também, né? Obrigada aí, Bruno. E outra coisa que eu quero destacar aqui é a tua voz, hein? Eu te conhecia pelo Facebook, virtualmente ali, né? Rede social. Poxa, e tu não demonstra o vozeirão que tu tem, hein? Não, mas eu queria até dizer aqui, a minha voz hoje tá horrível, gente. Infelizmente, eu não tô nem 50%, né? Mas, assim, vamos dizer assim, hoje foi um dia típico, né? Acho que é pra todos nós, né? Então, assim, mas a gente vai se esforçando. Olha, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço aí um lutador do UFC, né, que representa Santa Catarina aqui, o sul do Brasil, que é o Thiaguinho Tavares, meu grande amigo, né, ele passou por alguns problemas agora, mas, eu considero muito ele e tenho uma admiração muito grande pelo Thiago. Ele agora tá meio voltado aí, meio empresário aí, fazendo vários eventos aqui de MMA aqui no sul do Brasil. Tá sendo bem legal, a galera tá participando, que é o Tavares Combat, tá fazendo um evento por mês. E é isso, assim, já que a gente tá meio que agradecendo e falando, eu quero reservar um pouco desse espaço aí pra ele também. Não, com certeza, né? O Tavares, que, se eu não me engano, ele tem mais uma luta no contrato do UFC, né? Então, tipo... Olha, parece que tem. Se eu não me engano, tem sim. Então, tem assim, não dá pra saber ainda, né? Porque, como você falou, né? Quando o cara começa também a entrar em outros mercados também, pensar um pouco mais, né, além do octagon, né,
ele acaba até por um lado fazendo outras coisas também. A gente vê aí até alguns lutadores mesmo, o próprio Brian Stann, Sonnen. Isso, né? Hoje o Minotauro com franquias da Tinogueira espalhada pelo mundo inteiro. Eu acho que eles também, né, tem esse lado, o outro lado deles, né? Também não pode deixar, né, certeza, a peteca cair. Né? Tá certo, então. Muito obrigado, viu, Luana? Eu quero agradecer. Ô, Stefano, você quer falar alguma coisa? Que eu peço desculpas, né, que eu esqueci completamente, cara. Na verdade, eu até já dei meu tchau aí. Só para deixar a pessoa com uma pulguinha atrás da orelha, em breve aí, novidades brasileiras no Super Fight League e no Bellator. Estamos aí nos finais das negociações aí. Espero que até final de semana que vem possamos anunciar isso aí, Bruno. Tá Quem certo. sabe aí com exclusividade de primeira mão na Gazeta Esportiva. Pô, eu que agradeço, né? Mas é aquele negócio, né? O MMA aqui a gente tá para todos, o pessoal sabe do nosso trabalho, né? Com interatividade com outros sites, a gente não tem essa coisa de rivalidade com outros sites, muito pelo contrário, a gente procura sempre ajudar todo mundo, né? Quem precisar de alguma coisa, né, de repente algum contato, aquelas coisas do dia a dia, né, dessa parte de jornalismo mesmo. Mas assim, para finalizar o nosso programa, né, queria agradecer a você, ouvinte, que está escutando o nosso programa. Se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, você também possa compartilhar no seu Twitter, né, o nosso programa. É um programa que infelizmente não teve a participação hoje do Lucas Lúticos, já estou cobrando ele porque faz um tempão que ele não aparece, né? Mas assim, eu tenho certeza que ele vai estar voltando aí, porque ele estava muito concentrado nessa empreitada dele com a construção do site Ataque Total. E o Ataque Total, que é parceiro nosso, vai estar aí de volta, com certeza, mostrando também, trazendo muita coisa legal para vocês. E eu recomendo que vocês entrem no nosso blog, que é o blog da Gazeta Esportiva, que é o Planeta Octógono, né, que todo mundo sabe já o endereço, mas não vale, não podia até deixar de citar aqui, que é o www.gazetesportiva.net/blogs/planeta-octógono. Você lá tem, a gente é um público um pouco mais que está chegando, né, no MMA. A gente procura dar um foco um pouco diferente para poder até ensinar a pessoa que está acessando o nosso blog. Então eu tenho certeza que a galera vai gostar também. Luana, você tem Twitter? Tenho Twitter sim, é Luana Sutatami, tudo junto, Luana Sutatami, né? E tem todas aquelas coisas, WhatsApp, Instagram, que inventaram agora, né? É que eu sempre esqueço dessas coisas e acabo só lembrando e depois falo, meu Deus, e agora? Mas então é isso. Eu acho que o Stefano não tem Twitter, né? Oi? Acho que o Stefano não tem Twitter não, né? Twitter não tem, eu tenho Facebook. Né? Não, então sim. Bom, pessoal, boa tarde aí. Não, mas tá certo, então vamos agradecer aqui todo mundo. O programa tá encerrado e a gente se vê depois aí do próximo programa, falando sobre tudo que aconteceu no UFC 158, né? Tá certo? Então um abraço e até a próxima.